Olá, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a nossa aula 2 do terceiro bimestre de 2021, onde a gente vai fazer a correção da atividade 1, que é a revisão de dilatação, ok? Vamos lá às questões. Primeira questão diz o seguinte: conhecendo o coeficiente de dilatação linear do chumbo, que é de 27 vezes 10 elevado a menos 6, qual o comprimento final de uma barra de chumbo de 200 centímetros ao sofrer uma variação de temperatura de 40 graus Celsius? Bom, aqui vamos reunir os nossos dados. A gente está tratando com uma dilatação linear, tá? A dilatação linear ela age apenas uma dimensão, o comprimento, ou seja, aqui só é dado o comprimento da questão. A gente chama esse comprimento de comprimento inicial, LI, ok? Então, vai ser os 200 centímetros da barra. O nosso alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Vou aqui um alfa decente, né, gente? Porque esse daqui ficou feio. Coeficiente de dilatação linear, que foi 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíprocos, e a nossa variação de temperatura de 40 graus Celsius, ok? Então, vamos lá à nossa fórmula. Dilatação linear igual a comprimento inicial vezes o alfa, vezes a variação da temperatura. Dilatação linear vai ser igual a 200 vezes 27 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 40. Então, dilatação linear vai ser igual, vamos multiplicar aqui os 200, os 27 e o 40. A gente aqui, eu vou fazer logo a transformação para que eu não precise fazer no final, tá? Vou transformar aqui os 200 centímetros para metro, porque nas alternativas, vocês notam que a gente está em metros, tá? Então, observando esse detalhe, eu vou fazer logo 200 centímetros, vai equivaler a 2 metros. Então, aqui vai ficar só 2, tá? Então, 2 vezes 27 vai ser 54, vezes 40 vai ser 2.160, vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui eu vou ter que voltar 6 casas e só tenho 4. Então, eu vou ter que completar com 2 zeros. Então, vai ficar 0,00, os 2 zeros que eu completei, 216 metros. Como aqui está pedindo o comprimento final, eu vou ter que somar. Então, aqui eu vou fazer o comprimento final dessa nossa barra, certo? Então, aqui o comprimento final vai ser igual a 2, que é o comprimento inicial, 2 metros, tá? E 0,00216. Então, nosso comprimento final vai ficar igual a 2,00216 metros. Correta aqui a nossa alternativa C, ok? Próxima questão. Determinado material tem um coeficiente de dilatação linear de 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíprocos. Assim sendo, o coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material é de. Bom, então aqui, se a gente tem a dilatação linear, que é o nosso alfa, quando for para fazer o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, você vai multiplicar 2 vezes o alfa. Por que 2 vezes? Porque a dilatação superficial age em 2 dimensões, o comprimento e a largura, ok? Então, no caso aqui, nosso coeficiente de dilatação superficial vai ser igual a 2 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o beta vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíprocos. Correta a nossa alternativa C. Ok? Próxima questão. Uma barra de ferro de volume igual a 500 centímetros cúbicos. Então, a gente aqui já está tratando com uma dilatação volumétrica. E os 500 centímetros cúbicos é o nosso volume inicial. Ok? Então, ela é aquecida de 30 a 80. Então, 80 menos 30, a nossa variação de temperatura vai ser igual a 50 graus Celsius. E aqui foi dado o coeficiente de dilatação linear, foi dado o alfa. Então, aqui na volumétrica, a gente calcula o gama, tá? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica. O gama vai ser igual a 3 vezes o alfa. Por que 3 vezes? Porque o volume age em 3 dimensões: comprimento, largura e altura, ok? Então, no caso aqui, eu vou multiplicar 3 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5,
Então, aqui o nosso gama vai ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíprocos, ok? Então, aplicando aqui na nossa fórmula, dilatação volumétrica vai ser igual a volume inicial vezes o gama vezes a variação da temperatura. Então, dilatação volumétrica vai ser igual a 500 vezes 3,6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a temperatura, que é. Então, no caso aqui, gente, a gente vai ter 90.000, certo? Vezes 10. Vou colocar aqui logo, 90.000 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui vai dar certinho a quantidade de casas para voltar. Então, vou voltar 5 casas. Vai ficar 0,9 centímetros ao cubo. Como a questão aqui pede o volume final, vou fazer aqui o volume final, fazendo a soma dos 500 do volume inicial mais o 0,9 da dilatação. Então, a gente vai ter 500,9 centímetros ao cubo, correta a nossa alternativa A. Próxima questão. Uma chapa de zinco de forma retangular tem 60 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura, ou seja, aqui eu tenho duas dimensões. Então, aqui a gente vai estar calculando a dilatação superficial, ok? Então, a superfície inicial a gente vai calcular multiplicando aqui os 60 do comprimento e os 50 da largura. Vai dar... Então, pessoal, aplicando aqui a nossa fórmula, dilatação superficial é igual a superfície inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Então, dilatação superficial vai ser igual a 3.000 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a variação de temperatura, que vai ser igual a 200. Então, dilatação superficial vai ser igual, vou multiplicar aqui os 3.000 e os 50 e os 200, a gente vai obter 30 milhões vezes 10 a menos 6, voltando às 6 casas. A gente vai ter, vou matar aqui esses 6 zeros, voltando às 6 casas, aqui a gente vai ter 30 centímetros quadrados. Então, como a questão aqui pede a área após o aquecimento, a área depois de aquecer para 210 graus, a gente vai ter que fazer a área final, ou superfície final, tá? Então, a área final vai ser igual aos 3.000 da área inicial, mais os 30 da dilatação. A gente vai obter 3.030, fazendo correto aqui a nossa alternativa D. Ok? Nossa última questão, uma placa retangular mede 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Tenho aqui duas dimensões, então vai ser dilatação superficial. Eu vou calcular a superfície inicial aqui, 10 vezes 20, que vai ser igual a 200 centímetros ao quadrado. Aqui foi dado o coeficiente de dilatação linear, tá? Então, aqui, para calcular o beta, vou ter que multiplicar 2 vezes o alfa. Então, no caso aqui, fica 2 vezes 1,2. Vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius recíprocos. Então, aqui o beta, ok? E a variação da temperatura vai ser igual de 20, subiu para 60. Então, aqui 60 menos 20 vai ser igual a 40 graus Celsius. Ok? Então, aqui, dilatação superficial igual a superfície inicial, vezes o beta, vezes a variação da temperatura. Então, dilatação superficial vai ser igual a 200, vezes 2,4, vezes 10 elevado a menos 6. Opa, 10 elevado a menos 4. Acho que é o costume de tanto usar o 10 a menos 6, gente. Coloca aqui 10 a menos 6. Opa, 10 a menos 4. E a nossa temperatura, 40. Então, dilatação superficial vai ser igual... Multiplicando 200 por 2,4 por 40, eu vou ter 19.200, vezes 10 a menos 4. Porque eu vou voltar 4 casas, vai ficar 1,92 centímetros ao quadrado. Correta? A nossa alternativa C, ok? Então é isso para a aula de hoje. Obrigada e bons estudos.